o networking para a gente também é muito importante. A gente faz parte de várias entidades, por exemplo, a Sinduscom. A gente tem sempre essa ideia de ter uma ambiência, uma ambientação que faça a gente trazer movimento, buscar melhorar a cada dia. E a vida do empresário, do gestor, do empresário, ela é muito solitária, né? Ela é de tomada de decisões, uma vida solitária. Então, principalmente, eu tenho um sócio, um irmão para a vida toda, mas assim, a maioria das empresas, assim, não tem essa mesma sinergia, não tem essa parceria que eu tenho com o Leonardo, mas assim, isso é uma coisa, mesmo a gente tendo essa parceria, é uma coisa muito solitária, uma coisa da gente com a gente mesmo, nos cobrando, nos, nos posicionando, tendo que ter cada dia mais uma performance melhor, porque assim, a empresa vai crescendo, você tem que, o líder que tem que estar trazendo isso. Então, a gente acredita que o network, ele é um ponto crucial para a gente. A gente, inclusive, aqui, o VGV de Milhões, uma forma que a gente conseguiu trazer que o que a gente viu que era o nosso principal potencial, nosso principal diferencial, o nosso networking e a nossa inteligência de mercado. Então, o que a gente falou? Pô, como que a gente vai conseguir trazer isso para o mercado e voltar para o mercado algo que é um mercado que trouxe muita coisa para a gente? Como nós vamos retribuir isso? E aí nós pensamos no podcast, onde que a gente consegue trazer nosso network, como, por exemplo, o presidente, né, do Sinduscom, uma das maiores instituições do mercado, né, uma instituição fazendo 88 anos, quase 100 anos. Então, é isso que a gente quer trazer para o mercado e a gente sabe que isso é o que a gente tem de maior potencial, realmente trazer, fazer essa ambientação, fazer o mercado pensar de uma forma diferente. Esse é um mercado que precisa muito disso, precisa muito de trocas, apesar de ser um mercado muito bem estruturado, é um mercado que precisa muito ainda ao nosso enxergar de desenvolver, de trazer novas ideias, de trazer pessoas novas, e de dar espaço de ter esses espaços onde que a conversa, a troca é realmente o que a gente busca. Queria que você falasse para a gente, Renato, sobre na prática, assim, por exemplo, sou um construtor pequeno ou de médio porte, se eu contratar o Sinduscom, o que eu ganho com isso? Porque muitas vezes a gente fala sobre o Sinduscom e sobre outras estratégias que a gente tem de mentoria, de mastermind, esse tipo de coisa, e as pessoas ficam meio sem entender o porquê. Falam, pô, mas você dedica tempo aí, você podia estar ganhando dinheiro, realmente, né? Eu poderia estar fazendo outras coisas, por exemplo, a gente investe para fazer o podcast. O podcast, ele é um investimento da Creative Content, então a gente investe para a gente poder trazer isso para o mercado. E eu queria que você explicasse isso para a gente, para todo mundo que está vendo aí, gente, presta atenção. E eu tenho certeza que o Sinduscom ajuda todo o ambiente do mercado imobiliário. A gente, por exemplo, que nós somos uma aceleradora de negócios imobiliários, temos a parte de marketing, a parte de tecnologia, a parte de educação com VGV, a parte de inteligência de mercado, e a gente não constrói em si, mas para a gente é muito importante estar nesse ambiente, entender as dores dos nossos parceiros, dos nossos clientes, para a gente poder estar sempre na vanguarda, trazendo o que há de mais interessante e realmente sendo um parceiro estratégico para o mercado, porque trazendo soluções que mais do mesmo a gente pra gente já passou essa fase, a gente já cansou de fazer isso, né, Lelé? Que a gente quer trazer uma coisa diferente. Veja bem, Bernardo, eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que no Sinduscom as pessoas vão encontrar um network qualificado. Porque também não adianta nada o network pelo network. Muitas vezes isso não vai te levar em lugar nenhum, né? Então, no Sinduscom você vai estar conversando com pessoas que têm experiência, que têm as mesmas dores, que têm as mesmas dúvidas, né? Você vai estar num ambiente onde você vai ter maior facilidade, né, de encontrar as respostas. A gente sabe, né, que
Tocar uma empresa no Brasil é muito difícil, principalmente uma empresa que está começando. As estatísticas mostram que a maioria das empresas morre antes de completar um ano, né? Por todo tipo de situação, né? Problemas de gestão, problemas técnicos, enfim. O setor da construção, o setor imobiliário, ele é um setor complexo. Nós temos um ciclo de produção, isso é muito importante ser dito, muito longo, né? No caso do mercado imobiliário, entre a aquisição de um terreno, a aprovação de um projeto, né, o lançamento, a construção, a entrega, enfim, muitas vezes vamos passar ali 3, 4 anos. Então, é algo que tem um negócio que tem um risco inerente muito grande, né? Você vai, às vezes, ultrapassar mudanças de prefeito, mudanças de governo em geral, as regras até mudam, né? Você vê que nós estamos vivendo aí, no momento, uma reforma tributária. Ninguém sabe se você vai levar uma incorporação com a regra de que você começou, ou se vai haver uma mudança de regras no meio, como que vai ser essa transição, né, no processo de implementação da reforma tributária, as próprias regras do setor, né, que foi definido como um RET, né, como um regime especial tributário, essas regras também ainda não estão colocadas. Então, acho que as entidades ela têm um pouco esse papel, né, de trabalhar em conjunto, né, com seus associados ou com o conjunto dos seus associados na busca dessas soluções. Na sua fala, você me lembrou de um produto muito bacana que a gente tem também no Sinduscom, que é o Censo do Mercado Imobiliário. O Censo do Mercado Imobiliário é uma pesquisa, chama censo porque ela não é uma pesquisa amostral, ela é um censo, ela busca tudo que está disponível no mercado em termos de lançamentos e venda de imóveis novos. Nossa pesquisa não trata de imóveis usados. Essa pesquisa ela começou no ano de 2015, né? Esse ano, em outubro, ela completa 9 anos, é uma pesquisa que está bem madura, né? Pesquisa demanda tempo para a gente amadurecer em alguns pontos. Inicialmente, nós começamos pesquisando Belo Horizonte e Nova Lima. Logo no primeiro ano, a gente estendeu para mais ou menos umas 10 cidades da região metropolitana, principalmente para poder enxergar o Minha Casa Minha Vida, que acontece muito pouco na capital e mais na metropolitana. E recentemente, em 2022, a gente agregou também o interior do estado. Hoje nós pesquisamos um total de 30 cidades no estado de Minas Gerais. Essas 30 cidades, elas representam 55% do PIB do estado. Minas Gerais é o segundo estado da federação a ter uma pesquisa estadual. Antes de Minas, só São Paulo, né? Os demais estados não conseguiram ainda uma pesquisa tão abrangente, né? Isso é muito importante, porque a CEBIC, ela consolida a pesquisa dos estados numa pesquisa nacional que tem 220 cidades, 30 delas saem aqui de Minas. Então, quer dizer, o pessoal fala que Minas é mais ou menos 10% do Brasil, né? No caso dessa pesquisa, a gente sobe com mais de 10% das cidades, devido à qualidade desse censo imobiliário que é feito aqui no estado. Essa pesquisa é apresentada mensalmente para os nossos associados. Coincidentemente, saindo daqui, eu vou para a reunião da Comissão da Indústria Imobiliária, onde essa pesquisa é apresentada. Vamos apresentar os dados aí de fevereiro de 2024. E com esses dados, né, o que a gente busca? A gente busca que o construtor, que o incorporador tenha maior segurança na sua tomada de decisão. Se você vai fazer um lançamento, você vai saber se aquele produto está muito ofertado, se ele está pouco ofertado, se aquela região que você está lançando, como que ela está em termos de oferta, o ticket que você está lançando, como que está sendo o desempenho de vendas, a velocidade de vendas do produto. Então, são assim, informações extremamente importantes que dificilmente uma empresa, mesmo uma grande empresa, conseguiria obter essas informações sozinha, porque uma pesquisa dessa Sim. custa muito caro, né? Então, que o sindicato ele se dispõe a fazer essa pesquisa em nome dos seus associados, né? E disponibiliza essa pesquisa para cada um poder
se enxergar dentro dela, né? Como é que está o meu produto? Eu estou acima da média, eu estou abaixo da média? Como é que eu estou dentro desse cenário, né? Já passaram pela nossa pesquisa mais de 50 mil unidades, hoje a gente tem aí quase 300 empreendimentos rodando dentro da pesquisa. Então é um produto assim que eu considero que é essencial para quem vai fazer um lançamento em Belo Horizonte, ter acesso a esses dados, ter acesso a esses números e ser mais assertivo no seu lançamento, né? Belo Horizonte, por exemplo, a gente pode citar aí através da pesquisa, Belo Horizonte tem uma oferta disponível, né, um estoque de unidades muito baixo por uma capital de 2,5 milhões de habitantes, né? Nós temos aí pouco mais de 4 mil unidades disponíveis em Belo Horizonte, e esse número já foi menor. Há pouco tempo atrás a gente chegou abaixo de 3 mil unidades. E quando eu falo unidades, não são unidades prontas, não, são unidades em construção. O estoque de prontos em Belo Horizonte hoje ele é praticamente zero em imóveis novos. É lógico que você tem imóvel de terceiros usado, mas em termos de imóveis novos, se alguém estiver procurando um imóvel para mudar imediatamente, vai ter muita dificuldade de achar, dependendo da região, dependendo do produto. A maior parte da nossa oferta, ela foi lançada recentemente, no ano passado ou mesmo nesse ano. A oferta de Belo Horizonte ela é muito jovem, ela é muito nova, são obras que estão em andamento e vão ficar pronto aí esse ano, no ano que vem, ou talvez até em 2026. Então, são esses dados que nos ajudam a pensar o mercado, né? Cidades como Curitiba e Porto Alegre, que tem mais ou menos o mesmo porte de Belo Horizonte, tem mais de 10 mil unidades em oferta. Então, quando você tem assim um momento como nós passamos, um aumento muito forte, né, no custo de construção, nós tivemos aí uma inflação de materiais em função da pandemia muito grande. Alguns insumos da construção eles chegaram até a dobrar de preço durante a pandemia. Belo Horizonte foi uma cidade que conseguiu repassar o INCC para o preço dos imóveis. Nunca é bom sobre preço, né? Porque quando a gente sobe preço, a gente está tirando famílias do jogo, né? Tem famílias que não vão conseguir acessar o imóvel em função desse encarecimento, mas pelo menos é um alento, né? Que a gente tenha conseguido repor o nosso aumento de custo no preço do nosso produto, para que a gente não tenha que reduzir margem, que já é uma margem muito apertada, ou até mesmo vender um produto com prejuízo. Então, isso tudo se deve a essa. Você pode extrair esses dados dessa pesquisa, né? Se nós tivéssemos uma cidade super ofertada, a concorrência talvez seria muito maior e essa Sim. dificuldade de repasse de custo seria muito mais acentuada, como a gente vê em outras capitais. Então, acho que é esse conforto que a gente quer trazer para as empresas, né? Através de informações técnicas, né? Sempre balizadas, confiáveis, trazer esse conforto para que o construtor, o incorporador, o loteador também, que é um nicho importante do Sinduscom, Sim. ele possa tomar sua decisão de investimento com mais tranquilidade.